Olá pessoal, como prometido, eu hoje venho falar da minha última leitura, que foi nada mais nada menos do que O Exorcista, do escritor americano William Peter Blatty. Este livro dispensa apresentações, até porque tem uma adaptação ao cinema subejamente conhecida e, na verdade, eu nunca tinha lido o livro, nem nunca tinha visto o filme. No dia em que terminei este livro, fiz questão de ver imediatamente o filme e agora trago-vos aqui as minhas impressões. Portanto, uma história que dispensa por completo apresentações. O livro inicialmente foi publicado em 1971 e a adaptação ao cinema chegou no ano de 1973. Se o livro não teve nenhum sucesso no início, como devem calcular, quando o filme saiu e tornou-se um dos maiores filmes a nível de bilheteira de sempre, o livro obviamente alcançou também uma fama bastante elevada. Nesta situação, temos aquele caso raro em que a adaptação supera o material original. E com isto eu não digo que o livro não mereça ser lido, nada disso. Mas só que o filme está feito de uma tal forma, é tão enxuto, que realmente supera o material que lhe deu origem. Mas já discuto a adaptação cinematográfica com vocês um pouco mais à frente. Nós neste livro vamos acompanhar a Regan, que é uma menina de 12 anos, filha de uma atriz muito conhecida chamada Chris MacNeil, e a Chris é uma mulher separada. O seu marido neste momento encontra-se na Europa, mais precisamente em Itália, e elas estão a morar neste momento na capital dos Estados Unidos, chamada Washington DC, mais propriamente ali nos arredores da Universidade de Georgetown. E neste momento a Chris está a gravar um filme, pelo que em casa ela tem a Regan, que está sob a orientação de uma espécie de preceptora chamada Sharon, e a viver com elas têm também 2 empregados. Esses empregados são oriundos da Suíça, vieram depois da Segunda Guerra Mundial, pelo que alguns amigos da Chris MacNeil, até de forma bastante insultuosa, os tratam por nazis. Nomeadamente aqui um amigo em especial da Chris chamado Burke Dennings. Este Burke vai ser bastante importante. Vocês sabem à partida, só pelo título, se não souberem nada da história, que vai haver um exorcismo. E um exorcismo pressupõe expulsar um demónio do corpo de alguém. O curioso aqui neste livro é que a suposta possessão ocorre numa criança, ocorre na Regan, que tem apenas 12 anos. Como é que tudo isto se manifesta? A Regan, como eu já disse, é uma menina bastante inteligente, bastante madura, mas que apesar de tudo está a passar por esta situação de ver os pais separados. A mãe também bastante ocupada com o seu trabalho, a receber diferentes propostas, sendo que a última era uma proposta para se tornar realizadora de um filme, que seria um sonho desta atriz, e a Regan conversa muito então com esta preceptora Sharon, que é assim um pouco mais moderna nas suas visões do mundo, e que vai debatendo até aqui com a menina algumas coisas que depois poderão ser ou não mais suspeitas. A Regan acaba por revelar à mãe que descobriu na cave da casa um tabuleiro Ouija, que é uma espécie de forma de contactar com espíritos. E na verdade a Regan confessa que tem um amigo imaginário chamado Captain Howdy. E esse será, porventura, o espírito que depois a possui. A Regan vai começar a ter comportamentos que são considerados estranhos. Vai deixar de se alimentar bem, de beber, as notas vão começar a cair, começa a demonstrar aqui uma falta de atenção e de zelo pela escola, e ao mesmo tempo, na casa onde elas moram, algumas coisas estranhas vão começar a acontecer. Num dado momento, a Chris acha que tem ratos no sótão e pede ao empregado para verificar se de facto existem, se não será necessário montar armadilhas para ratos. E o empregado diz que não há ratos no sótão, mas ela realmente ouve os barulhos. Os barulhos, num dado momento, deixam de acontecer no sótão e a Regan começa a manifestar comportamentos cada vez mais erráticos, a deixar de dormir na sua cama. Quando tenta dormir na cama, a cama começa a agitar-se. Coisas bastante estranhas. A mãe, como não podia deixar de ser, leva ao médico e o médico prescreve à Regan uma determinada medicação para ver se ela consegue controlar esses comportamentos. As coisas vão piorando e a mãe começa a ver-se sem soluções, até que, no desespero,
consegue o contacto de um padre, que é aqui um dos personagens principais de toda esta história, que é o Padre Karras, que além de ser padre jesuíta, que fez voto de pobreza, é também um conceituado psiquiatra que estudou na Universidade de Harvard e terá também frequentado o John Hopkins Hospital, que é uma referência a nível mundial. Esta mãe recorre a este padre não pelas suas competências médicas, mas sim pelo facto de ele ser padre. A mãe vê como última solução para a filha um exorcismo. Portanto, isto de forma sucinta é aquilo que nós vamos acompanhar neste livro. Nos últimos momentos, o ritmo a que eu estava a ler este livro era qualquer coisa de extraordinário. Eu estava a sorver tudo o que o Blatty me estava a dar. É um livro que permite várias leituras. Muitas. E foi isso que me surpreendeu neste livro em particular. Portanto, vocês têm esta menina que, em princípio, numa leitura rasa, está, obviamente, possuída por um demónio. O facto da Regan ser aqui a filha de um casal separado, sendo que o pai está ausente, permite logo a leitura de Deus também estar ausente. O pai, na verdade. Aqui uma ausência de fé, talvez, que permita a entrada do demónio nesta casa. Existe também aqui uma outra leitura que se pode fazer deste livro, que eu achei sensacional também, que é qual será a real possessão da Regan. Porque num dado momento, todos os exames médicos a que ela é submetida parecem piores do que o próprio demónio. O demónio passa a ser tudo aquilo que a Regan tem de passar para a mãe conseguir uma resposta. Essas partes no filme, em especial, são chocantes e as pessoas, na grande maioria, que se sentiram mal ao ver O Exorcista, quando esteve pela primeira vez no cinema, referiram essas cenas como as mais chocantes. E são de facto. Eu nem vos consigo descrever, mas é assim uma coisa horripilante de se ver. E está tão bem feito que muitas vezes esses momentos do filme eram utilizados em aulas de medicina. Não deixa de ser curioso. Portanto, aqui a real possessão da Regan deve-se não a causas sobrenaturais, mas a tudo aquilo que a mãe a obrigou a passar junto de todos aqueles médicos. Podemos também fazer uma outra leitura, que é a possessão da Regan, que num dado momento não seria assim nada de muito grave, não é? Ok, um desapego pela matéria escolar, pela matemática, uma falha de apetite, coisas que poderíamos associar perfeitamente ao crescimento, à fase em que a Regan está, na adolescência, não é? Mas a mãe leva ao médico e o médico medica com Ritalina. Portanto, podemos perceber todo este livro como um efeito também adverso à medicação. Talvez. Não deixa de ser uma possibilidade. Até porque no momento, quando a mãe vai à farmácia, o Blatty descreve esse momento em que a mãe vai aviar a receita, o farmacêutico adverte para os potenciais perigos daquela medicação. Portanto, depois podemos entender como todo o livro ser uma reação ao medicamento. Como é lógico, o Blatty não nos oferece uma resposta cabal, uma resposta única. Nada disso. Até porque ele permite sempre esta leitura do sobrenatural. Desde logo no começo do livro, nós somos apresentados a um padre que só reaparece muito mais tarde na história, que é o padre Merrin, que se encontra no Iraque e que descobre uma figura de um demónio e essa figura parece querer transmitir que ele vai ter um encontro com ele no futuro. E de facto acontece. O padre Karras, portanto aquele padre a quem a atriz vai pedir ajuda, a Chris MacNeil vai pedir ajuda, também é uma figura muito atormentada. Portanto, ele é um padre que teve, sendo jesuíta, teve que fazer voto de pobreza, não consegue manter a sua mãe nas melhores condições e num dado momento a sua mãe fica tão doente que, na impossibilidade de ir para um bom hospital, o seu tio acaba por enviar a mãe para um hospício com péssimas condições. Portanto, podemos entender aqui o padre Karras como uma figura com bastante culpa. Sacrificou a relação com a sua mãe e, no seu entender, talvez a própria mãe, a vida da própria mãe, para perseguir esta carreira, não só médica, mas também enquanto padre jesuíta, que fez, mais uma vez, voto de pobreza. É uma figura bastante atormentada. Num dado momento do filme, em particular, vemo-lo a tentar exorcizar os seus próprios demónios.
praticando boxe. Essa é uma das leituras que o filme também permite. Além de o livro sugerir, assim como o filme, que talvez exista a possibilidade de o Padre Karras ser homossexual. Okay? Pelo menos nós sabemos que um dos seus amigos mais próximos no presbitério o é. Tanto é que esse amigo, num dado momento do livro, pretende abandonar o sacerdócio. Nós já nem sabemos bem quem é que está possuído pelo demónio. Se o Blatty nos quer dar a entender que não é propriamente a Regan que está possuída pelo demónio, mas que são todos os que a rodeiam. Desde logo a mãe, uma figura bastante acarinhada pelo público, mas que ao mesmo tempo não soube manter a melhor relação com a filha, nem preservar a relação que tinha com o marido. De certa forma, sacrificou a sua alma para obter fama. Ainda é o que muita gente pensa, que as mulheres de sucesso tiveram que ser servas de alguma entidade maligna para conseguir alcançar o que alcançaram. Depois este padre que sacrificou a vida da mãe, que não lhe soube dar condições e decidiu continuar a sua carreira enquanto padre pobre, não é? Apesar de ser uma mente brilhante no campo da medicina. E depois temos ainda a questão dos empregados da Chris MacNeil, da atriz, que, ok, eles dizem que são da Suíça, mas podemos também fazer a leitura de que podem ter sido nazis. Com tudo a acontecer, não só ao Padre Karras, mas também à Regan, existem ainda coisas estranhas a acontecer na igreja. Missas negras, rituais de bruxaria, coisas que vão, de certa forma, reforçar a ideia do sobrenatural. A ideia de que a Regan, de facto, está possuída. E depois, num determinado momento, chega o Padre Merrin. Falando agora um bocadinho do filme, a adaptação está soberba. Eu creio que o Blatty fez muito bem em recortar partes que eu considerei acessórias do livro, porque foi o Blatty que adaptou o próprio livro ao cinema e com isso venceu o Oscar de melhor argumento adaptado. Ele soube preservar o essencial e as atuações são formidáveis. Desde a atriz que faz de Chris MacNeil, a menina que faz a Regan, os padres, é tudo soberbo. E a produção teve bastantes dificuldades para chegar ao produto final que agora nós conhecemos como O Exorcista. Eu sei que muitas vezes ouvimos dizer que é uma história que agora dá para rir, que os efeitos são muito fracos, é tudo muito evidente. Enfim, a história não deixa de ser assustadora. O filme é assustador. Por exemplo, no quarto da Regan, quando ela está na cama, num dado momento o quarto fica muito, muito, muito frio. Pois o realizador quis que todos tivessem que representar com uma temperatura extremamente baixa, para se ver a própria respiração dos atores. Isto são condições desumanas para se trabalhar, mas a visão do realizador exigia que isso fosse cumprido. E realmente nós conseguimos perceber que o filme ficou sensacional. A banda sonora é extraordinária. Depois é o tipo de filme que nós finalmente percebemos onde tantos outros filmes que nós gostamos foram buscar inspiração. De facto, O Exorcista é esse género de filme. Claro que vai chocar, claro que vai ter uma linguagem bastante grosseira. Fico com pena por ter chegado tão tarde a esta história. Conto ver agora as sequelas, que sei à partida que não serão tão boas. Creio que também saiu uma nova série na HBO, se não estou em erro, e foi também uma recomendação da Sara Boto. Obrigado, Sara. Pretendo ver um dia destes a série. Apenas aqui um comentário à edição. Como eu vos disse, há aqui uma interpretação que vocês podem fazer referente aos padres, tanto ao padre Dyer como também ao padre Karras, que é o facto da homossexualidade ser aqui um elemento que pode constituir-se quase como uma possessão. E no livro, a passagem mais flagrante está totalmente censurada. Portanto, eu posso ler-vos aqui uma passagem em que o padre Dyer está a falar com o padre Karras no presbitério e diz-lhe assim: "Ela pode ajudar-nos nos meus planos para quando abandonarmos o sacerdócio." O padre Karras responde: "Quem vai abandonar o sacerdócio?" "Palha, aspirações.
Então eu... Joe, tenho de preparar uma lição para amanhã, disse Garrus ao pousar os livros na secretária. Esta parte aqui do livro que eu acabei de vos ler, no original, é a parte mais explícita que depois permite fazer esta leitura da homossexualidade destes dois padres. Em que o padre Dyer diz assim: "She can help us with my plan for when we both quit the priesthood." E o Garrus responde: "Who's quitting the priesthood?" E até agora, igualzinho à tradução portuguesa aqui da Europa-América, mas depois o padre Dyer diz o seguinte: "Gays in droves. Basic black has gone out." Que não tem nada a ver com o que foi colocado aqui na edição da Europa-América. Pelo que isto me leva a crer que esta não é a edição mais fiel ao original, de todo. Portanto, houve aqui, não creio que seja censura, mas houve aqui algumas liberdades do tradutor que eu não considero éticas. Portanto, pretendo reler este livro no original sem qualquer dúvida. Gostei bastante. É uma história que eu acho que, por possuir todas estas leituras, é uma história bastante rica. Ao mesmo tempo, contém vários elementos de thriller. Existe aqui uma morte que vai ter de ser investigada. Temos aqui um detetive atrás de todos estes personagens para tentar perceber o que raio aconteceu com aquele homem que cai de uma escadaria e que a sua cabeça fica virada ao contrário. Portanto, é um livro que não só tem esses elementos de horror, mas tem também imensos elementos de thriller que compelem para a leitura, tornam a leitura bastante rápida. Ao mesmo tempo, não é a escrita mais rica de sempre. É bastante ao ponto, que dá também a sensação de estarem a ler um argumento, não retira nenhum mérito ao livro. No fim, o filme realmente entrega uma explicação, ou seja, acaba por decidir qual a explicação para todos os factos. No livro, isso já não é tão óbvio e fica mais ao vosso critério, à vossa interpretação. Mas o bom do livro é que realmente existem várias explicações em cima da mesa e o Blatty consegue jogar com todas elas. Em momento algum vos entrega, vos dá de barato uma resposta fácil. E podem crer que fazer algo assim é bastante exigente. Digam-me nos comentários se vocês já leram O Exorcista, se já viram o filme, se gostam, se não. Eu não vou deixar aqui nenhuma imagem do filme porque eu sei que muitas pessoas ficam sugestionadas com o próprio aspecto da Regan. E estou mesmo contente por finalmente ter chegado a esta história. Podem dizer o que é que estão a ler nos comentários. Está a decorrer o sorteio 2K da box do José Saramago. Participem e vemo-nos então no próximo vídeo, ok? Tchau, pessoal!